E aí, gente, tudo bem com vocês? A gente vai iniciar hoje a 6ª semana de videoaulas. Olha como esse tempo passa rápido demais, gente. 6 semanas já. E eu tô aqui novamente com vocês. Sou Mirella Capel, assessora de Ciências e Biologia da Positivo Soluções Didáticas. Nessa nossa semana, 6ª semana de videoaula, a gente vai continuar vendo os biomas brasileiros, ok? Então, na aula de hoje, nós veremos 3 biomas brasileiros continentais, ok? Então, hoje a gente vai ver a Mata Atlântica, Pampa e o Pantanal. E aí, gente, vocês estão preparados para mais uma videoaula? Então, vem comigo. Então, gente, na nossa 6ª semana de videoaulas, a gente vai continuar vendo biomas brasileiros, tá? Biomas brasileiros continentais. Como eu já apresentei para vocês, veremos Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. A gente vai iniciar com a Mata Atlântica, gente. A Mata Atlântica é uma floresta tropical que originalmente cobria a costa brasileira do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Ela foi a primeira área a ser colonizada e explorada para a construção das cidades. Na atualidade, há somente 7% da mata original, que ainda abriga uma das maiores biodiversidades do planeta. Vamos ver o clima da Mata Atlântica? Então, tem o clima quente e úmido, com grande incidência de chuvas, o que resulta em bastante água disponível. A flora desse bioma. As plantas desse bioma apresentam geralmente folhas largas. As árvores podem atingir 30 metros de altura e têm raízes tabulares, que servem como suporte no solo pouco profundo e bastante úmido. E a fauna? A diversidade de animais desse bioma é grande devido à farta disponibilidade de água. Alguns dos mais comuns são o cachorro-vinagre, a paca, a cutia, o mico-leão dourado, vários tipos de morcegos e muitos répteis, anfíbios e aves. Vários deles estão ameaçados de extinção por seu habitat reduzido. Então, pelo desmatamento, né, pela degradação da área de Mata Atlântica, várias espécies desse bioma hoje se encontram em extinção. Um exemplo da flora da Mata Atlântica, gente, olha essa foto linda, né? É a Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Outro exemplo, né? A gente tem a araponga, essa ave, a jaguatirica e a caninana, essa cobra linda, né? Amarela com preta. De olho no nosso material, gente. Olha lá, tem a indicação do RA positivo para vocês. Então, eu vou pedir para que vocês peguem o celular, abra esse RA e aí, gente, vocês vão visualizar a extensão da Mata Atlântica inicial, como ela era no nosso país e na atualidade. Lembra que a gente falou que era uma extensão do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul? Mas com a exploração desse bioma, construção, né, das grandes cidades, que a maior parte das cidades se encontra no bioma de Mata Atlântica, ela foi reduzida, muito reduzida. Então, nesse RA a gente vai conseguir ver o que resta, né, desse bioma riquíssimo que nós temos no país. Bioma Pantanal. Vamos ver o que a gente encontra no Pantanal, gente. O clima desse bioma é quente o ano todo, com temperaturas médias, geralmente acima de 17 graus. Chuvas concentradas no verão e estiagem no inverno. Cerca de 1.000 milímetros por ano. A flora é composta de plantas como aroeira, angico vermelho, engazeiro, embaúba, bromélias, aguapés, espécies também encontradas em outros biomas brasileiros. A fauna. O Pantanal abriga uma das mais ricas biodiversidades de áreas úmidas do mundo, né? Mas a sua cobertura vegetal vem sendo constantemente ameaçada pela pecuária e pela agricultura.
Exemplo de fauna e flora do Pantanal. Então aí no livro a gente tem essa imagem, né? Essa foto das áreas alagadas do Pantanal. Servem de local para alimentação de aves como o tuiuiu e outros animais. Inclusive o tuiuiu é a ave símbolo, né, desse bioma do Pantanal. Vamos ver o Pampa. O clima do Pampa, gente, é chuvoso com temperaturas baixas no inverno. A flora é constituída na sua maioria de extensas planícies, com vegetação rasteira formada principalmente por gramíneas e arbustos. A fauna no Pampa é de muitas espécies de insetos, o que atrai inúmeras espécies de pássaros, como o quero-quero, o jacu e o joão de barro. Então aqui a gente tem a flora, né, representada por gramíneas, né, extensos campos de gramíneas. Então essa área do bioma Pampa. A gente tem essa imagem aí na página 5, na página 15 do nosso material. Um outro exemplo da fauna, né, do Pampa, a gente tem o graxaim, animal típico, né, também chamado de guaraxaim ou zorro. É um mamífero da família dos canídeos. Pessoal do 7º ano, então com essa videoaula de hoje, nós terminamos de conhecer os biomas brasileiros. Vou pedir para vocês, claro, que façam a leitura das páginas, né? Onde tem a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal, para que vocês se aprofundem um pouco mais nas características desses biomas, ok? E lógico, tem atividade para a gente fazer. Tá? Por falar em atividade, eu lembrei que na videoaula passada, na nossa videoaula de revisão, eu pedi para que vocês fizessem as atividades da página 16 e 17. E aí, vocês fizeram? Vamos conferir comigo? Vamos para a correção? Pessoal, vamos para a correção então das atividades? Vem comigo! Atividade número 1 diz assim: relacione o número que indica cada bioma mundial a uma de suas principais características. Então, aqui a gente tem numerado de 1 a 8, todos os biomas mundiais, e na sequência a gente tem as características. Então, a gente vai identificar a característica do bioma e colocar um número referente a ele, tá? Então, vamos lá. Primeira alternativa. É conhecida também como floresta de coníferas, devido à quantidade imensa de pinheiros. Apresentei para vocês esse bioma, né? Então é número 7, a taiga. Nesse bioma praticamente não ocorrem chuvas e as temperaturas são altas durante o dia. Característica de qual bioma é esse, gente? Número 3, deserto. Apresenta clima quente e úmido, altos índices de chuva e grande biodiversidade. Esse aqui ficou fácil, gente, né? Que bioma que tem clima quente, úmido e grande biodiversidade? Número 1, floresta pluvial tropical. Próximo item, vamos lá. Nesse bioma, há uma estação chuvosa e outra seca. Na estação seca, as árvores perdem as folhas e suas raízes longas captam a água de camadas profundas do solo. Que bioma é esse? Número 2, savana. Próximo item. Os animais mais adaptados a esse bioma são aves e mamíferos com pele grossa, vasto revestimento de pelos e camada de gordura corporal espessa. Bom, gente, então a gente já sabe reconhecer aí que é um bioma de clima frio. Então a gente pode colocar o número 8, tundra. Próximo item, o clima nesse bioma é temperado e seco e a vegetação é dominada pelas gramíneas. Número 4, campo. Próximo item apresenta no inverno neve e dias mais curtos, limitando a luminosidade. Número 5, floresta sazonal temperada.
Próximo item e último, né? Bioma com chuvas intensas no inverno e vegetação que apresenta enormes árvores, como as sequoias. Apresentei as sequoias para vocês, né? Na nossa videoaula de revisão. Lembram daquela imagem? Uma pessoa bem pequenininha no meio das sequoias gigantescas? Que número a gente coloca aí? Número 6. Floresta pluvial temperada. Muito bem para quem acertou. Vamos para a próxima atividade. Os ecossistemas aquáticos ocupam um papel de grande destaque, pois a superfície terrestre tem uma vasta área coberta de água. Sobre esses ecossistemas, marque a alternativa correta. O que vocês marcaram aí, gente? Marcaram a letra C? Muito bem para quem marcou a letra C, essa é a alternativa correta. Ela diz assim: entre os rios e os mares existem os estuários e zonas entre marés, as quais são muito importantes para a alimentação e reprodução de animais. Número 3, atividade número 3, a floresta amazônica e a mata atlântica são biomas brasileiros em que várias espécies de plantas apresentam folhas grandes. E existe um grande número de espécies de sapos, rãs e pererecas, ou seja, anfíbios aí, né? Quais as características do clima e do ambiente podem estar associados à presença dessas espécies? Característica do clima, vamos para o clima? Clima quente e úmido, tanto da floresta amazônica como da nossa mata atlântica, com grande incidência de chuvas, favorece o desenvolvimento de plantas com folhas grandes, pois não precisam reter água, uma vez que o solo está constantemente úmido. A umidade também favorece os anfíbios que necessitam de umidade para o seu desenvolvimento. Então, o clima que favorece, né, a flora e a fauna. A gente já sabe disso, lembra? Apresentei essas características para vocês. A atividade de número 4, a gente vai ter que observar bem esse gráfico aqui, hein? A figura a seguir representa gráficos climáticos que relacionam a temperatura média anual e a precipitação média anual dos principais biomas terrestres, numerados de 1 a 6. Confere ali, certinho, estão numerados de 1 a 6. O que essa atividade quer? Então, ela quer que a gente reconheça os números 3 e 6. Quer saber o número 3 e 6 correspondem a qual bioma? A quais biomas, né? Vamos olhar então no gráfico e número 3. Então, vamos olhar primeiro a temperatura, gente. Temperatura média anual, né, do número 3, olha lá, a maior parte dele está abaixo de 0 de temperatura. Então, é um bioma, um clima muito frio, né? E precipitação, gente, olha lá, uma precipitação baixa, ok? Então, o número 3, a gente pode dizer que é a tundra, né? Porque floresta tropical não é, porque o clima é quente, o deserto muito menos, né, gente? Porque é quente pra caramba. A taiga também não é, e o campo negativo. Então, vamos ficar com a letra A, vamos ver o número 6, para ver se a gente marca a letra A mesmo. Então, o número 6, vamos olhar primeiro a temperatura média anual. Gente, temperatura alta. Olha lá, ó, tá ali entre 25 e os 30, 32 graus, né? Então, uma temperatura alta. E a precipitação elevado, né? Olha lá, ó, mais de 4.000 milímetros por ano, a maior parte dele. Ai, que bioma que apresenta clima quente e úmido? Floresta tropical. Então, gente, quem marcou a letra A, parabéns, acertou. Gente, atividade número 5, ele pedia para realizar uma pesquisa, ok? Então, para que vocês escolhessem um bioma e verificasse se nesse bioma que vocês escolheram existe ou não uma unidade de conservação, tá? Então, era para que vocês pegassem, identificassem essas unidades de conservação e depois, gente, olha lá, depois da pesquisa,
elaborem um panfleto digital com as informações obtidas e divulguem nas mídias sociais que tiverem preferência. Então, eu deixei aqui, gente, o Instagram do Sistema Positivo de Ensino. Então, para quem produziu esse panfleto, gente, marca lá, divulga lá no nosso Instagram que eu quero conhecer o que vocês produziram, tá bom? Vamos combinar assim? Vou ficar esperando, hein, gente? Marca lá no nosso Insta. Gente, para a próxima videoaula da semana 7, eu vou pedir para que vocês façam no livro de atividades, atividades 6 e 7, ok? E depois, na próxima videoaula, eu venho com a correção dessas atividades. Mas para isso, gente, lembrar vocês, façam uma leitura dos biomas que a gente conheceu na videoaula de hoje, né? Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, ok? Espero vocês na nossa próxima videoaula. Beijo grande e até lá!